Um dos grandes desafios para você, mantenedor de escola, é ter direção. Quem pode me orientar do que fazer comercialmente na minha escola? Como captar alunos, como fidelizar os meus alunos, como gerar listas de espera, como aumentar o meu faturamento? E, obviamente, esse canal de informação é aqui no Educatom Podcast. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e saiba que aqui na tela tem um QR Code onde você, direcionando o seu celular, você vai ser levado para o nosso grupo do WhatsApp, onde que semanalmente nos encontramos com todos os mantenedores de escola para falar sobre como crescer a tua instituição e como gerar mais valor na vida das pessoas. Se você quer entender qual é a diferença entre preço e valor, faça parte da nossa comunidade, direcionando o seu celular para esse QR Code e, obviamente, fazendo parte e acompanhando o nosso Educatom Podcast. Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um Educatom Podcast. Estamos aqui sempre construindo conteúdo, trazendo para vocês informação, educação, obviamente alcançando mantenedores de escola, todas as pessoas da comunidade educacional. E hoje com mais um episódio trazendo conteúdo, falando sobre nutrição, falando sobre alimentação, a importância disso no desenvolvimento das nossas crianças, desde a primeira infância, entendendo o poder que isso também tem gerado de transformação nesse conhecimento que elas vão adquirindo ao longo do tempo. E, obviamente, eu quero aqui compartilhar desse momento com vocês, com uma profissional para lá de especial, que ela vem colaborar conosco neste dia. Então, aproveitem esse conteúdo, anotem. Como eu sempre falo, é sempre uma aula, por isso que eu gosto sempre de estar anotando tudo aquilo que eu venho aprendendo e que vocês possam também desfrutar desse momento aqui. Então seja bem-vinda, Juliana Bonato, ao nosso podcast. Obrigada, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, Everton. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Eu agradeço muito você estar aqui, porque é um assunto que cada vez mais vem aumentando aí a questão de compartilhamento de conteúdo em rede social, as famílias querendo entender um pouco mais desse cenário nutricional, como se preparar em casa para aquilo que eles vão vivenciar na escola, a diferença que as escolas acabam assumindo também, né? Algumas que vão numa linha mais fit, vamos dizer assim, e me corrija os termos aí, que eu não domino tanto, aquelas que vão numa linha mais tradicional, aquelas que montam sim o seu cardápio, que tem uma visão para desenvolver melhor essas crianças. Então eu queria que você falasse sobre tudo isso, mas antes queria te conhecer, saber quem é Juliana, de onde vem, família, os seus estudos, por que foi nessa linha de nutrição. Fale um pouquinho. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu estou formada há 28 anos. E desde que eu me formei, eu já trabalho com escolas. Na verdade, eu sou pioneira no Brasil na área de educação alimentar escolar. Caraca, que legal. Eu comecei trabalhando com escolas, com cardápio e com toda a parte de treinamento, de funcionários, de manipuladores de alimentos, que a gente chama. E aí eu comecei a descobrir que a escola vai muito além disso, né? Que a gente precisa ter um olhar muito mais cuidadoso, porque isso não inclui só um cardápio, isso inclui um trabalho geral com os professores, com as famílias, e que é um trabalho amplo e cuidadoso, com um olhar comportamental em cima das crianças, né? Porque a gente precisa entender o que essas crianças, o que elas sentem, né, com relação à comida e como elas se desenvolvem, como se desenvolve esse hábito alimentar na infância. E aí eu comecei a me especializar nessa área. E aí eu fui me especializar em nutrição clínica, depois fui me especializar em nutrição e saúde aplicada às práticas pedagógicas e, por último, fui me especializar em educação lúdica, Que legal. que era justamente para poder falar a linguagem da criança e trabalhar com a criança dentro da educação alimentar. Tá. E aí eu fui descobrindo um mundo, né? E conforme eu fui começando as minhas atividades de educação alimentar com as crianças, que não existia há 28 anos atrás, eu fui vendo que eu precisava de algo mais, que não era só um nutricionista pegar uma cenoura, mostrar para a criança e que depois ela ia comer e só porque eu estou ali falando e mostrando uma cenoura crua, ela vai se interessar. Tá bom. E aí eu fui vendo que eu precisava de ferramentas lúdicas para isso. Então não era um nutricionista, era uma cenoura mesmo, conversando com a criança, uma cenoura lúdica, divertida, que pudesse contar para a criança quais eram os benefícios que ela ia ter se ela comesse cenoura. E aí surgiu a NutriKids, que é uma empresa de produtos educativos só voltadas
voltada para a educação alimentar. Tá. E aí, durante muito tempo, essa empresa também forneceu produtos para outras empresas, né? Hoje eu não forneço mais, porque eu já não tenho mais tempo para isso. Eu atendo as escolas, né? E tenho os meus produtos para trabalhar. E aí eu fui trabalhando com todos esses produtos. Então surgiu uma linha enorme de produtos educativos para trabalhar a educação nutricional, como pirâmide alimentar, jogos, fantoches de todos os tipos de alimentos, livro didático, né, para trabalhar infanto-juvenil, para trabalhar com as crianças. E aí, cada vez mais eu fui me especializando na área e enfim, virei palestrante, fui trabalhando com livros, né, escrevendo vários capítulos de educação alimentar, jogos, né? Agora, por exemplo, dia 29 de novembro, a gente vai lançar o Jogo da Memória, Missão Corpo Saudável. Eu e mais 3 nutricionistas. Que legal. Isso tudo lá em Campinas. Não, em São Paulo. São Paulo? Tudo em São Paulo. Que legal. Tudo em São Paulo. Eu tenho escola de Campinas, né? Tá. Mas é tudo em São Paulo. Eu tenho várias escolas espalhadas, mas essa minha assessoria inclui, né, escolas tanto em São Paulo como interior, mas eu moro em São Paulo, Tá né? bom. Eu tô em São Paulo. Mas assim, quando você foi para esse segmento de nutrição voltado para educação, qual foi a sua sacada para você falar, poxa, eu vou por esse caminho? Teve alguma dor que você detectou ou as famílias começaram a te falar ou você começou a vivenciar isso próximo? Como foi? Então, uma vez brincaram comigo, a Gi, que cuida do Congresso de Mãe em Mãe, que faz parte do Ganepão, ela falou, a Juliana começou na época que era grama, né? E o que eu fui fazendo? Eu fui, para iniciar, eu tinha muita vontade de trabalhar com criança, eu amo criança, eu acho que isso é o básico pra gente já ir para trabalhar em escola, isso aí, né? Concordo. E quando eu comecei, não existia nem hoje o segurança que fica na porta da escola, recebendo as crianças. Eram aquelas janelinhas que ficavam na escola, aquele quadradinho, e você batia e falava, olha, eu sou nutricionista, eu queria apresentar meu trabalho. E algumas falavam, olha, acho que você se enganou, aqui é uma escola. Eu falava, não, eu não me enganei, a escola precisa de um nutricionista. Sim. Né? E outros falavam, ai, que bom, eu tô tão perdido, eu preciso de um cardápio, eu preciso entender. E aí eu entrava e mostrava tudo que o nutricionista pode fazer por uma escola. E isso né? meados de quando? Isso em 98. Caraca. É. Algo novo. Porque hoje todo mundo tá falando lá atrás que já tinha rolado. Exatamente. Que legal. Isso em 98. E assim eu fui criando um portfólio de escolas e me apresentando, iniciando o meu trabalho. Tá. E, na verdade, esse trabalho de educação alimentar, ele surgiu da necessidade de formar hábitos alimentares saudáveis nas crianças. Tá bom. Né? Esses hábitos, eles são formados já na introdução alimentar. Sim. Né? Onde você começa a cuidar da criança e trabalhar os alimentos da forma que eles devem ser oferecidos. E a partir daí, então, surgiu a empresa e eu comecei a prestar assessoria para as escolas. Tá bom. Né? Uma época onde eu procurava as escolas, elas não sabiam o que o nutricionista podia fazer por elas. Total. E né? algumas E hoje, ainda hoje. Exatamente, algumas ainda hoje a gente encontra elas têm um nutricionista porque elas acham que elas são obrigadas a ter, então... Né? E o papel, na verdade, é muito maior do que isso, né? Engloba toda a família, engloba a escola. A escola tem um papel fundamental na formação dos hábitos de vida e dos hábitos alimentares da criança. E ela precisa assumir esse papel, porque a criança vai levar isso para a vida. E como você está vendo isso, que você acabou de dizer, na cabeça desses donos de escola? Porque... tem uma questão de trazer para consciência, né? A importância desse cenário. Ainda continua desafiador? Muito desafiador. Muito desafiador. Né? Porque eles acabam vendo numa obrigação só, né? Mas sabe o que eu costumo falar? Que assim, a gente entra... eu não quero atividade com a criança, eu só quero cardápio, treinamento. Ok. E aí, conforme a gente vai atuando e vai mostrando o que é importante, por que a gente tem que trabalhar também com a criança... Né? Então, trabalhar com a criança faz com que ela aceite melhor o alimento. Total. A gente trabalha a formação de hábitos, a gente modifica até o desperdício que a escola está tendo com determinados alimentos. Tá. Né? Porque a criança passa a entender a importância para o corpinho dela, por que ela tem que crescer forte, por que é importante comer determinados alimentos. Então, a escola começa a se encantar com esse trabalho.
E aí ela começa a ampliar o trabalho de assessoria dentro da escola. Legal. Eu falo porque, assim, eu tenho um casal. Eu Uhum. tenho a Estela, que tem 5 anos, e o Henrico, que faz hoje 4. Nesta linha, eles são... Tem padrões diferentes ali na questão alimentação. Sim. E hoje tem um desafio enorme nosso, que é lidar com a questão alimentar mesmo, até por conta dos pais. Então, por exemplo, eu com a minha esposa, há 3 ou 4 anos atrás, eu acho que vai fazer 4 agora, naquele período de pandemia, Uhum. nós trabalhando em casa, então o que a gente fazia? Tomava muita Coca-Cola, mas muito refrigerante. Uhum. E aí nisso, começou a Estela, ela veio, ela já começou a ver. E aí de tanto ela ver, ela começou a observar e falar que queria. Quando ela falou que queria, eu falei, vida, eu acho que é hora de parar. E aí pra nós foi um desafio, Exato. né? Mas quando virou o ano, a gente entrou numa linha, não vamos tomar mais refrigerante. Não tomamos mesmo, então já vai pro 4º ano agora em janeiro, que nós não tomamos refrigerante. E pra eles foi muito bom porque teve uma festa de alguns parentes e aí ofertaram pro Henrico. Toma um pouquinho de refrigerante. Ele falou, não, meu papai e minha mamãe não deixam, eu quero suco. Olha que E de legal. longe eu fiquei só observando e ele falando. Então Que isso bonitinho. já faz parte dele. Mas ao mesmo Sim. tempo, qual é o melhor suco? Qual é a melhor maneira dele poder também tomar esse líquido? O que deve tomar? Doce? Como controlar? Meu cunhado é dentista. Então ele tem brigado muito com nós, porque em casa nós temos ali uma parte só de doce. Porque aí pirulito, bala, tanto que a minha sobrinha vem, ela ama porque ela já vai direto lá e a gente deixa muita vontade. E os meus filhos também. Só que não é aquele negócio do dia inteiro, não tem isso. Mas como controlar, como estruturar um melhor cardápio, o que eu devo introduzir nessa fase que eles estão. Então, assim, tem um desafio também em casa, porque acaba que a escola pode até desenvolver, mas em casa, como que eu faço? Exato, esse é um grande desafio nosso, né? Porque às vezes você trabalha com a criança, por exemplo, eu trabalhei agora há pouco tempo atrás com um farol de alimentos super lúdico, onde a gente ia colocando, as crianças iam montando e colocando aqueles alimentos que a gente tem que prestar atenção, Tá. né? Aqueles alimentos que a gente pode consumir porque eles são saudáveis e aqueles alimentos que a gente não deve consumir porque eles não fazem bem para o nosso corpo. Tá. E aí é muito comum da gente, por exemplo, a criança está segurando, ele é todo lúdico em espuma, né? Então ela segura em espuma um refrigerante. Onde ele vai? Em que cor ele vai? Né? Ele vai no vermelho. Esse daí não é legal para o nosso corpo, ele não é um alimento, ele não tem nutrientes importantes, ele não tem vitaminas. Pelo contrário, ele tem muito açúcar, ele tem corante. Sim. E aí eles falam, mas o meu pai toma. Aí que tá. E aí é um conflito, né? Por isso a importância da gente estender esse trabalho à família. Total. Né? Então, que a gente possa trabalhar dentro da escola, que as famílias saibam aquilo que está sendo feito com as crianças para que elas possam replicar isso em casa. Sim. A criança, na verdade, ela vai ser um multiplicador do nosso trabalho. Né? Então, por exemplo, quando eu faço as atividades de educação alimentar, as crianças levam um mini relatório para casa, para os pais, Tá bom. para que eles possam... então o que vocês fizeram hoje na escola? A gente fez isso. E sempre vai um brinde, que não tem nenhuma conotação comercial. Ele é para lembrar, né, a criança de conversar com os pais. Então, olha, hoje vocês vão levar, por exemplo, no farol, eles levaram os adesivos do farol vermelho, do farol verde e do farol amarelo. Tá. E quando eles chegavam em casa, eles iam colar nos alimentos que eles iam contar para a família, né, e Que legal, que fazer legal. com que a família entenda que aquele tipo de alimento não é bom, né, contando para os pais, aquele outro tinha que consumir com moderação, Tá. e aquele outro ele podia consumir porque era super saudável, então ele ia ensinar os pais. Que legal. Então a criança é um multiplicador desse trabalho que é feito dentro da escola, então é muito importante que os pais sigam, né, E quando você esse pega... ritmo. Não, o que você tá falando eu vejo porque eu sinto que é o que eu tô vivendo, né? Com os meus Exato. filhos, é o que eu vivo. É o exemplo isso que você acabou de dar. total. E assim, eu fico muito pensativo, porque eles acabam sendo uma esponja, né? Sim, Então eles vão captando exatamente. tudo que a gente vai fazendo. Então, por exemplo, leitura, eu gosto muito de ler. E aí tem algumas pessoas que falam, cara, seja intencional. Uhum. Então, às vezes eu leio próximo deles, ou no horário que eles vão me ver lendo, porque o papai tá fazendo. Eu tô numa reunião que às vezes eu não tô no escritório, eu faço em casa.
Então, eles querem entrar, querem ver, como que eu faço? Eles vêm, atividade física é algo que eu tenho me cobrado muito, mas tudo para quê? Não só para ter um desenvolvimento meu, Exato. mas óbvio também deles poderem ver o que o pai, o que a mãe está fazendo. E quando você fala de alimentação, eu vou colocar um relato meu, tá? Eu venho me sentindo mal nisso. Por quê? Porque eu gosto, por exemplo, muito de comer pão. Eu gosto de... Pão é o ponto principal dentro da minha alimentação. Uhum. E aí acabou que hoje eu vejo as crianças não comem tanto pão, mas no quesito massa elas gostam. Então, como que eu desenvolvo isso? De onde eu parto? Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, eu falei, poxa, a gente tem que ter um cardápio mesmo em casa, sem nem ter conversado ainda contigo. Uhum. E ela falou assim, poxa, mas algumas coisas talvez eles não vão querer, mas como que a gente vai montar? Falei, poxa, é importante porque eles estão crescendo, estão se desenvolvendo, então acaba que a minha alimentação, meus tios falam muito na infância como era ruim, porque eu gostava de tudo muito amassadinho. Uhum. Então, vai banana, por exemplo. Eu fui começar a comer banana de volta, foi agora. Mas eu nunca gostei de banana depois dali da minha infância. Então, sabe, qual é o desafio? Isso é muito interessante. Sabe por quê? Hoje, quando a gente atende uma criança, a gente não limita essa consulta só aos hábitos dessa criança e o que ela está passando. Na verdade, a gente vai ver a história da família. Olha que coisa. Né? Por quê? Porque a história da família tem tudo a ver. Sim, sim. Tudo, completamente tudo a ver com a alimentação que essa criança está desenvolvendo e com as necessidades que ela tem hoje. Então, é uma família que tinha hábitos que não tinham rotina, ou que comiam muito determinados alimentos, e a criança ela vai crescer exatamente replicando esses hábitos. Olha que sensacional. E isso lá na frente é que vai prejudicar essa criança. Então, a gente precisa hoje de um olhar muito mais amplo, não só trabalhar a criança, mas trabalhar também a família. Total. Comportamental, né? Comportamental. A nutrição comportamental, hoje, ela é muito forte. Uhum. Né? Eu já tive casos sérios, assim, de um pai que, durante a vida toda, comia uma sopa onde os pais colocavam tudo junto e era a única forma dele comer. E ele exatamente replicou essa alimentação na criança. Então, hoje a criança, os pais são separados, hoje ela come a sopa na casa do pai e na casa da mãe 2 ou 3 alimentos diferentes. Então, passou a ser uma criança super seletiva função daquilo que foi apresentado para ela. Nossa, isso eu gosto. Vamos nessa linha, eu queria que você pudesse falar mais sobre essa questão de nutrição comportamental, porque de tudo que eu venho observando, não tem jeito. Parte do comportamento e vem lá do início, lá da base. Exato, então, por exemplo, o meu gosto de pão, eu acredito que veio muito do meu pai, porque até hoje, meu pai, ele gosta muito de pão. E qual que era a questão, né? Ele sempre acabava de almoçar ou jantar, ele ia e comia um pãozinho. Puro. Uhum. E às vezes era o seguinte, ele tomava um suco, um refrigerante com arroz e feijão, terminava de comer, tomava aquilo lá, ele ia e comia um pãozinho, às vezes até com café. Logo pós-almoço ou pós-janta. Ou café da manhã. Uhum. Era nessa linha. E eu peguei essa mania na escola. Me recordo, tanto que os meus amigos brincavam. Poxa, lá o Tom vai comer agora um pãozinho. E era real. Eu comia na escola e ia comer um pãozinho. E até recentemente eu venho fazendo muito disso. Mas as crianças, neste ponto, Stella e Henrico, eu venho, pelo fato de desenvolver muito esse lado comportamental, tem muita coisa que eu paro em mim. Poxa, comigo eu não tenho que replicar. É um aprendizado. Mas como que eu parto nesse quesito de desenvolver essa nutrição comportamental? Quais são os passos? O que eu preciso fazer para evoluir? Para não trazer para os meus filhos aquilo que eu vivenciei? Como que parte? Essa análise sua, você vai aonde? Você vai analisar o quê? São muitos aspectos, né? A gente tem que pensar assim... hoje em dia, cada vez mais cedo, os bebês estão entrando na escola. Sim. Então, a gente tem ali uma criança de 4 meses que vai começar a introdução alimentar. E se a gente pensar com base na neurociência, a gente tem que ver que essa criança, ela está em formação de hábitos ali dentro, né? E que ela, nesse início de vida, tem uma neuroplasticidade onde acontecem milhões de conexões neurais, né? E que esse é o momento mais importante para a gente poder trabalhar
e oferecer esses alimentos importantes e saudáveis para que essa criança possa assimilar de acordo com as situações que são oferecidas para ela. Tá bom. Então, são várias questões que são importantes nessa fase de desenvolvimento. Então, quando a gente aproveita essa janela de oportunidades que a gente fala, né, que são os primeiros 1000 dias de desenvolvimento dessa criança, e começa a oferecer para ela e começa a trabalhar hábitos saudáveis, ela com certeza vai levar esses hábitos para o futuro. Tá bom. Né? Então, isso já começa uma coisa comportamental aí. Então, isso não significa que a gente não consiga trabalhar com a criança de 4 ou 5 anos, né? Porque, a gente não fez esse estímulo todo, a gente não... E aí, o que a gente faz? Então, a gente vai analisar o que a gente precisa melhorar. Tá bom. E através de experiências lúdicas e ferramentas lúdicas, e muitas vezes de uma equipe multidisciplinar, porque se a criança tem uma seletividade alimentar mais séria, a gente precisa, às vezes, dessensibilizar a criança para uma série de alimentos que, às vezes, ela não gosta da textura, não acostumou, não consegue pôr na boca. E é o que a gente chama de neofobia, que é aquela criança que tem medo de provar o novo. Então, o alimento novo, ela já fala, eu não gosto. Mas você já provou? Não, eu não provei, mas eu não gosto. Tá. Essa é sempre a resposta deles. Né? Essa criança era eu. Exato. E, na verdade, são todas que têm medo e que acham que olham uma determinada consistência, um determinado alimento, né? E hoje as pesquisas mostram o quê? Que a criança tem que provar aquele alimento de 8 a 14 vezes até a gente ter certeza se ela gosta ou não. Porque a boca o paladar vai se acostumando com os sabores. Que legal. Então, às vezes, você oferece uma cenoura raladinha, ela fala, eu não gosto. Mas se você cozinhar essa cenoura raladinha e misturá-la no arroz? E se você colocar essa cenoura raladinha no omelete? Né? Ou se você fizer um purê de cenoura? Olha. Começa com purê de batata com cenoura, depois vai deixando mais cenoura do que batata, né? Um muffin de cenoura. E aí, a gente às vezes não precisa apresentar o alimento da mesma forma. Existem milhões de formas de apresentar o mesmo alimento, que às vezes a criança não gosta de um jeito, mas ela pode gostar de outro. Eu posso oferecer um suco de laranja com cenoura, né? Um suco de morango e colocar um pouquinho de cenoura. Então, a gente tem N possibilidades de ir melhorando essas questões no dia a dia e ir trabalhando a criança e a família. Juliana, caraca, que legal. É um trabalho muito amplo. Muito, muito. E expande assim, a visão, porque eu sou muito sincero, tem muita coisa que eu tô vivenciando hoje e que eu não vivenciei lá atrás. Uhum. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas não ter vivenciado isso, eu acredito que também tem me permitido buscar coisas novas, entender coisas novas. Então, quando você fala sobre, eu já fico imaginando, por exemplo, meu filho, os meus filhos, Stella Henrique e minha sobrinha, Cecília. Imagina os 3 ali fazendo uma atividade contigo para eles poderem entender melhor sobre esse cenário. Por quê? São 3 perfis diferentes e tem uma questão também que a minha sobrinha ela vem se desenvolvendo pelo fato do que ela teve de uma intolerância à lactose. Lactose. E aí ela teve alguns cenários de desafio dentro de escola, porque quando eles foram visitar escolas, tinha escolas que não eram preparadas. Uhum. E eram até assim meio que grossas no cenário de poder falar, olha... se tiver algum caso, a gente te liga e você vem buscar a criança. Não é assim. Não cara. é Você assim. tem que estar A escola tem que estar preparada para esses alunos. Na frente ali da própria cantina. Quem Exato. pode o que não pode. Esse é uma realidade cada vez mais frequente nas escolas, né? Crianças alérgicas, crianças com intolerâncias. Sim. A Estela também teve, a minha filha também teve. Ao leite, foi ao leite também, e foi algo muito sério, porque assim, foi no início, não foi algo que a gente teve que, sabe, só tirar o leite, tirar a questão ali do queijo, mas fora isso, porque ela acabava tendo um refluxo. E depois que a gente observou, beleza, voltou, agora recentemente gosta de comer queijo com requeijão, ela come tudo e que envolve leite. Então, aquela fase sabe? Sim, um tratamento bem feito vai fazendo com que a criança, aos poucos, possa voltar. Então, quando você determinados alimentos. Traz essa visão de nutrição comportamental, você coloca ali uma percepção, análise primeiro tem que ser na família. Sem dúvida. Se a gente tem uma questão, uma criança com dificuldade, a análise vai ser sempre começar da família. Na família, tá? Né? Então, existem várias questões, né? Como é servido esse alimento? Tá bom. Essa criança, os pais sentam com a criança na mesa, é muito importante essa questão, sabe? Às vezes os pais falam, não,
é que ela já jantou na escola, então a gente janta sozinho os dois, mas ela sempre quer beliscar. Essa reunião familiar, né, esse momento da alimentação em família, ele é muito importante. Sim. E a gente recomenda, mas a gente trabalha, tudo bem, mas a gente recomenda que pelo menos uma refeição seja feita em família. Todos. Que essas crianças possam observar os pais comendo. A alimentação, ela deve ser aprendida, né? Mesmo quando a gente começa a introdução alimentar, não adianta colocar um pratinho na frente do bebê. Eu tenho que provar, eu tenho que colocar na boca, né? Mostrar para a criança, mastiga, então faz, né? A boquinha mastigando. Tudo isso é um aprendizado. Total. É um aprendizado total, porque senão a criança tá ali com o pratinho, ela não sabe o que fazer com aquilo. Eu acho né? isso fantástico. Então a criança tem que poder tocar no alimento. Também. Né? Ela tem que poder Até colocar o alimento na boca. Aqui, Exato, né? Nem é recomendado a gente limpar. A criança tem que ter esse contato. Né? Mais pra frente, pra não ter aquela aversão de não tocar, de não querer. Isso tudo tem um impacto mais pra frente. Então, assim, é importante que a criança possa pegar o alimento com a mão, é importante que ela se suje, porque ela está explorando. Esse é um momento sensorial que é muito importante para a aceitação alimentar. Né? E alguns pais falam, ele não gosta que ela se suje. Não, é importante, deixa ela explorar o alimento. Eu acho muito legal. Isso vai facilitar a aceitação. Total. É assim, Total. eu fico vendo nas crianças todos esses pontos que você falou. E aí, você tá me levando por um caminho na minha cabeça aqui, que é essa questão comportamental do pai e da mãe. Sim. Porque quando eu falo pra ele, não suja. É por algo que eu aprendi lá no meu passado. Exato. E aí eu começo a replicar e impeço eles de se desenvolverem. Exato. Então, por exemplo, ontem eu me recordo, nós jantando, aí pedimos uma pizza e tal. Aí o Henrico tava com garfo e faca. Aí chegou uma hora que ele foi colocar assim, ó, eu quase queria falar, eu fiquei olhando, falei, vai cair. Aí eu segurei em mim, não caiu. Ele conseguiu do jeitinho dele colocar no boca. Exatamente, e a gente tem que deixar, né? É muito importante, porque só a gente permitindo que a criança faça é que ela vai aprender. É verdade. Ela vai aprender. Mas o desafio é grande nessa linha, né? Porque a gente quer facilitar, a gente quer explicar, e na verdade a gente tem que deixar a criança explorar. Tem que deixar ela se virar. A gente mostra a forma, né? Olha, se você fizer assim, filho, acho que vai ser mais fácil para você. Quer tentar dessa forma? Não, a minha forma tá boa, então tá bom. Ou então, vamos tentar dessa outra forma, pegar a colher assim, isso vai te ajudar. Então a gente pode, mas o que é básico nesse momento? O momento de refeição tem que ser um momento prazeroso. Tá. Um momento onde a criança se sente feliz. Sim. Né? A criança associa, ela cria memória desse momento. Então, se a gente tem um pai autoritário, onde a criança tem que comer tudo, a criança tem o poder de sentir, de né, controlar a ingestão alimentar, então de saber o quanto é importante para ela. De repente, faltaram 2 colheres, ela já está no limite dela. Então, ela não precisa comer essas 2 colheres que sobraram porque o pai quer que ela raspe o prato. Tá. Né? Então, é uma coisa que a gente não pode fazer. Então, a gente não pode ser nem permissivo demais, a criança comer com um celular ali assistindo um desenho, correto, né? correto. E a gente também não pode ser autoritário, né? Então, a gente tem que ter essa coisa de poder auxiliar essa criança no momento. Ela tem que se sentir amada, que é muito importante. Então, ela tem que estar com um cuidador nesse momento que seja importante para ela, que trate ela com carinho, que seja... Esse momento tem que ser respeitoso, é o que a gente fala na educação parental, né? Esse momento ele tem que ser respeitoso. Então, eu vou respeitar se ela não quiser, mas eu vou estimular ela a comer de forma lúdica e respeitosa, não obrigando. Chantagem a gente nunca deve fazer, obrigar a criança a comer nunca deve fazer. Então, hoje, se ela não quis, não tem problema. Né? A gente tem uma escala nessa aceitação alimentar. Tem criança que não permite nem que você coloque o alimento na frente. Você imagina? E aí é uma seletividade mais séria. Né? Então, eu às vezes coloco e falo, vocês sabem que vocês não são obrigados a comer. Eu só vou colocar porque se você quiser pegar e sentir o cheirinho, você pode pegar, tá bom? Tá bom, mas eu não quero. Algumas até empurram, assim, sabe? Porque aí a gente vê que a gente precisa ter um outro olhar, um olhar mais cuidadoso. E outras não, eu falo, não precisa comer. Só o fato dela se sentir segura e saber que ela não vai ser obrigada a comer, já faz com que ela sinta o cheiro. Eu falo, sente só o cheirinho. Alguns eu falo, pode lamber igual sorvete, não quer comer? Quer lamber igual sorvete? E aí eles pegam e lambem. Esse já é o primeiro contato que ele vai ter com aquele alimento. Isso é muito legal.
E aos pouquinhos, é um trabalho a longo prazo, a gente sabe disso, mas aos pouquinhos a gente vai incentivando e vai trabalhando a educação alimentar, e a criança vai passando a ter contato com uma série de alimentos que ela não tem e vai aceitando todo esse cuidado. E uma pergunta, no podcast anterior, eu gravei com a Brenda, onde ela trouxe muito essa visão da psicologia, porque ela é mantenedora de um colégio aqui de Alphaville, Aham, onde ela desenvolveu um método. Tem eu tô sentindo, mas me corrija se não. aham. Existe uma conexão entre a nutrição e a psicologia. Sim, muitas vezes a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, da ajuda de um médico, de um psicólogo, Aham, de uma fono para avaliar essa criança para ver se tem algum problema de deglutição, tá, né? De uma terapeuta ocupacional, tá. né? Então, esses trabalhos onde a gente precisa de uma equipe multiprofissional, ele tem que ser feito de forma muito séria com essa equipe. Não adianta eu falar, e só eu, né? Dependendo do caso, eu vou avaliar. E eu mesma vou encaminhar para essa equipe, porque não adianta falar só o nutricionista vai dar conta, não. Muitas vezes essa criança tem uma hipersensibilidade sensorial, então a gente precisa de uma equipe, né? Legal. A gente precisa ver se essa criança está crescendo ou se isso está comprometendo o crescimento e o desenvolvimento dessa criança, Tá. se ela acompanha a curva, né, de crescimento. Então, isso é uma preocupação muito grande para a gente. Então, Total. a criança às vezes é seletiva, mas ela tem aqui ela come, ela tem uma alimentação limitada, mas ela come alimento de todos os grupos, mas é uma alimentação mais monótona, ela não tem um paladar tão amplo, mas ela come alimentos de todos os grupos alimentares. Então ela vai crescendo e se desenvolvendo. A gente vai trabalhando aos poucos e ok, às vezes não, é uma criança que tem preferências por um grupo alimentar, ela só come macarrão, pão, batata. E aí a gente fica restrito. Então, onde está a proteína que é importante para o desenvolvimento, para o crescimento muscular dessa criança, né? Claro. Onde estão as vitaminas, os minerais, os vegetais? Então, aí a gente precisa muitas vezes de uma equipe multidisciplinar. E dentro da escola, como que você constrói essa jornada com a instituição? Quais são os passos que você faz para que as coisas possam ir caminhando? O primeiro momento é com o mantenedor, você estrutura um cardápio. Quais são as maneiras suas de entrada dentro dessas Sim, escolas? se a escola identifica o problema, fala, Ju, olha, ele não aceita nada de determinados alimentos. A gente vai eu vou observar, né, principalmente nos momentos de refeição, das refeições e das atividades, e depois eu vou comunicar à coordenação e à diretoria. Olha, é um problema sério, ou não, eu acho que é um problema, ele precisava de uma avaliação, né, mais ampla, eu acho que vale a pena passar por uma consulta, ou por mim, e deixar a família à vontade também, né, às vezes a família já conhece uma nutricionista de confiança que a família já passa, enfim. Então, olha, precisa de um olhar um pouquinho mais amplo. Então, o que que a gente vai fazer? Olha, eu acho que tem que passar por uma nutricionista, tem Tá, que investigar porque ele não come. E aí a gente vai aos pouquinhos fazendo essa conexão. tá bom. Escola, pode ser uma profissional dentro da escola, às vezes é uma psicóloga, a criança teve alguma coisa com relação, né? Então a gente vai ampliando esse olhar e vai vendo de que maneira a gente pode cuidar dessa criança. Então, a tua porta de entrada dentro da escola, inicialmente você colocou já dentro dela, quando você Sim, olha no cenário individual. sim. Então, vamos considerar, a escola já tem uma nutricionista, mas não tem a Juliana, o teu trabalho lá dentro. Qual que é o primeiro passo que você faz? Você faz uma análise da instituição, dos alunos ou não? Você oferta seus produtos, seus serviços, como que funciona? Na verdade, assim, ó, quando eu procuro a escola, eu ofereço todos os tipos de trabalhos que eu tenho e que eu posso desenvolver dentro dessa escola. Tá E bom, isso inclui o quê? Treinamento de profissionais da cozinha, que são os manipuladores de alimentos, então eles precisam ser bem treinados. Não adianta a gente enviar um cardápio para essa escola e esse alimento não sair bem preparado, sair duro, sair numa consistência que não é legal para a criança, não ser nutritivo, né? Então eu preciso ensinar de que forma elas vão manipular esse alimento. Ele precisa ser um alimento seguro. Então a criança precisa receber um alimento limpo, seguro, dentro do prazo de validade, ele não pode ser reaproveitado. Tem uma série de questões de segurança alimentar que a gente tem que desenvolver dentro dessa escola. tá bom. Então, quando ele chega na criança, o olhar vai para a criança, né? Então, a gente tem toda a parte de educação alimentar. A gente tem que deixar de pensar que o nutricionista faz só o cardápio dessa escola.
né? Não faz só o cardápio, né? Esse trabalho, ele amplia pro profissional que vai conduzir o momento da refeição, né? Que é todo o corpo docente, quem acompanha as refeições, quais são as condutas adequadas e inadequadas nesse momento. Vale a pena eu falar para a criança, se não comer, você não vai no brinquedão. Não. Eu tenho que estimular essa criança de forma positiva. Legal. Né? Então, olha lá, quem hoje quer crescer um pouquinho mais, quer ficar forte, né? Igual o papai, a mamãe. Então, vamos experimentar. É interessante a gente já estimular a criança. O que será que tem no cardápio hoje? Despertar a curiosidade. Então, aquela professora que vem da sala, ela já vem conversando. O que será que tem de legal, de gostoso? E aí vai lá, olha, hoje tem purê de batata, tem ervilha. Olha só essa bolinha verde que gostosa. Então, vamos experimentar. Então, esse estímulo já é importante, né? Esse ambiente tem que ser gostoso, ele tem que ser prazeroso. Esse estímulo deve ser sempre positivo. Então, nunca é uma troca. Se você não comer isso, você não vai comer a sobremesa. Nossa, mas se né? for parar para pensar, você tem uma análise, então, em várias linhas. Sim. Porque eu coloquei aqui pré, durante e depois. Então, no pré, se você for olhar a questão do alimento, você tem que entender de onde aquele alimento saiu. Exato. Como que ele vai ser conduzido até a escola, dentro da escola, como ele vai ser manipulado, como que ele vai ser desenvolvido, como ele vai ser preparado e tal, e tal, e tal. Exatamente. Como que a criança vai receber esse alimento e disso como que ela também vai entregar no final. Exatamente. Isso olhando numa linha. Depois eu preciso entender o profissional que vai manipular. Essa pessoa, como que ela faz a manipulação da cozinha, como que é a questão de limpeza, como que é a questão de organização dos alimentos, como que ela... Exatamente. São várias linhas. Preparo, né, condições ambientais, né, do espaço físico, né, a gente olhar o espaço físico, ver se os fluxos não se chocam, né, então assim, qual é o momento correto para tirar o lixo de dentro de uma cozinha? Não é o momento que está tendo alguma manipulação de alimentos ali, está acontecendo. Coisa simples, hein? Mas são coisas que são regras, né? Exigidas pela vigilância sanitária e que tem que ser seguidas. Porque uma manipulação errada, né? Como esse funcionário tem que lavar as mãos? Caraca. Né? Quando ele chega para o trabalho, até onde ele vai lavar? Então vai estender até o cotovelo? Quanto tempo ele fica com a mão lavando? Que tipo de sabão ele pode usar nesse momento? Os talheres, né, são manipulados de que forma? Tudo isso, né, são higienizados. Depois eles vão na máquina de lavar, não vão, são lavados manualmente, mas depois eles são higienizados de que forma? É só lavar e secar? Não. Então a gente vai usar álcool 70, a gente vai higienizar para até que ele vá para a criança de uma maneira adequada. E nesta linha, nessa construção como um todo que você faz, você também acaba tendo ali cenários diferentes de trabalho em quesito valor, né? Sim. Então, se eu vou numa linha, eu vou de um jeito, vou numa linha, eu vou de outro. Sim, depende de quantos almoços são servidos, de quantas crianças tem na escola, que tipo de serviço essa escola comporta, né? O que eu vou precisar fazer? Olhando para isso tudo, como que hoje você está produzindo conteúdo teu para esse cenário? Por quê? Porque você tá falando, a minha cabeça vai indo. Então, assim, eu agora veio na minha mente aqui a questão de processo. Então, eu entendi o teu olhar quando tá dentro do profissional que manipula o alimento, quando o teu olhar tá dentro da instituição, como ela organizou, inclusive, o seu espaço para fazer toda essa manipulação, porque entra também, né? Por exemplo, onde fica a cozinha? Como que ela tá ali dentro da própria planta da escola? Como que tá organizado, o profissional, como que ele vai ao banheiro, onde que é o banheiro, é próximo, lava as mãos. Onde lava as mãos, tudo isso você entra, então, tem um olhar do alimento, tem um olhar do profissional, tem um olhar da infraestrutura, tem um olhar da criança, tem um olhar pro professor, que também vai estar presente ali, auxiliar, e a família. Exatamente. Então, olha a quantidade de ações aqui, de caminhos que temos. Exatamente. Isso tudo. Como que você hoje tem produzido de informação nesse universo digital para as escolas compreenderem? Porque assim, o que você faz eu já vejo como uma necessidade em todas as escolas. Sim. É claro, elas têm alguns profissionais, mas eu acredito que também falta muito todo esse olhar completo. Sim. E a escola de ter uma percepção que não é custo, é um investimento. É um investimento.
Como que hoje você tem se posicionado nisso? Então, essa é uma responsabilidade que a escola ela precisa ter, porque existe o olhar da formação de hábitos que acontece ali, naquele período da primeira infância, Tá, né? E, assim, eu vou ser muito sincera com relação ao meu tempo. tá, Eu sou muito dedicada ao meu trabalho Tá. e eu amo o que eu faço, essa é a primeira coisa. legal. Então, eu sou muito exigente, que é um erro, eu acho, às vezes, porque você acaba se cobrando demais. Ok. Então, eu sou muito prática e muito rápida nas minhas soluções. Então, hoje, quando a escola me manda um WhatsApp e fala, Ju, eu preciso de acontecer a falta de água, eu preciso trocar esse cardápio, imediatamente eu vou dar uma resposta para essa escola. Tá bom, beleza. Então, por um lado, que eu acho que as minhas escolas têm que estar completas e andando perfeitamente. Eu tenho escolas que eu tô desde que eu me formei. Caraca. Então, todas as minhas escolas têm anos comigo. Então, assim, Legal. isso é muito bom, porque é o meu nome Beleza, eu óbvio, fidelizo os meus sim, clientes, né? credibilidade, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho muito tempo para divulgar o meu trabalho nas redes sociais, que é o que você está falando. Como que você se posiciona? Eu me posiciono. Ontem mesmo eu tinha que gravar um vídeo, eu sou professora também, então dou aula no Instituto da Criança, na pós de Nutrição Clínica Materno-Infantil. Que legal. E aí, eles me pediram um vídeo, né? E eu gravei um vídeo e eu acho que não ficou com todas as informações que precisavam, porque eu tive que gravar no horário do meu almoço. Tá bom. E aí, ela falou, Ju, a gente precisa que você coloque mais informações. Eu falei, então vai ter que ser no final de semana. Tá bom. E aí, com isso, as minhas redes sociais, por falta de tempo, eu acabo postando muita coisa, mas não gravando, não colocando vídeo, não. Eu falo porque, assim, é óbvio, né? Exato, é um trabalho fantástico. Eu tinha que Total. ampliar muito, Muito. essa Porque, assim, parte. só para você entender o que nós estamos fazendo no Educatom Podcast, eu tô abrindo um braço dele se tornar um canal onde eu vou ter vários programas dentro. Que legal. Então, um deles eu vou falar sobre psicologia na educação. Então, eu quero... A Brenda, ela já vem sendo uma pessoa que eu venho conversando com ela, ela topou. Que legal. Eu queria muito te ouvir, porque eu também vejo um braço ali falando sobre essa questão alimentar, que é necessário, Importantíssimo. porque as escolas, elas ainda patinam muito nisso, Exato. sejam elas pequenas, médias ou grandes, elas patinam nesse quesito, porque eu faço uma pergunta, né, em algumas escolas que eu vou. Eles estão digitalizando muito a questão da cantina, então deixando no formato com totem, meios de pagamento e tal, tá? Mas você controla o que você mais vende? Exato. Não. Poxa, porque se você controlasse, você conseguiria talvez aumentar o teu faturamento vindo da cantina, ou até mesmo melhorar a tua entrega do que a tua cantina faz. Exatamente. E aí ele não tem essa percepção. Mas como que eu vou fazer, Everton? Poxa, você É. tem o digital, você tem toda uma ferramenta que te apresenta o que a criança mais compra, você vai gerando um histórico, você vai sabendo. Ah, mas eu quero mudar o meu perfil. Teve uma escola que eu fui e que ela teve uma mudança muito brusca. Era uma escola tradicional no quesito alimentação, e aí a filha da mantenedora veio, cortou e falou, não, eu quero tudo fit. Tá. Só que e ela obrigou as famílias. Nesse momento, muitas famílias saíram. Exato. Poxa, se você tem uma construção de um histórico do que as crianças mais consomem, o que eu posso trocar? Por exemplo, uma pergunta. Vamos considerar que as crianças mais comem coxinha. O que eu posso fazer para trocar a coxinha por algo que não vá distanciá-la tanto do paladar, do gosto, mas nós vamos conseguindo tirá-la daquele cenário que não é tão positivo para um cenário positivo, sabe? Então, isso cabe ao nutricionista também, né? Então, transformar essa cantina numa cantina saudável, Sim. mas que a gente possa ofertar para essas crianças alimentos que sejam saudáveis, mas que sejam gostosos, Sim. né? Não adianta a gente mudar radicalmente, a gente precisa de uma cantina saudável e que a criança tenha opções saudáveis, né? Esse ponto. E essa é uma questão que tem que ser trabalhada em conjunto, porque muitas vezes essa cantina é terceirizada Na maioria dentro das da vezes. escola. E eu não, né? e eu vou falar a verdade, tá? Eu me incomodo muito quando a cantina é terceira, porque a escola, na sua maioria, ela não consegue dar para a cantina um modus operandi de como deve proceder a cantina. Então, por exemplo, já fui escola que na cantina eu passava, escola maravilhosa. Aí na cantina eu via o cara de chinelo, touca, eu falei, touca assim, de blusão, sem luva, sem. Eu falei,
cara, não tá Não batendo. dá. Aí ela fala, não, mas é terceiro. Não importa que Não é terceiro. importa, exatamente. Você precisa de ter um padrão de trabalho lá dentro. Qual roupa que você deve usar? Precisa ser uma Como que você... cantina excelente. E aí é um papel teu também que você estrutura Sim, junto com outros profissionais. sim. E hoje já existem empresas que fornecem alimentos super saudáveis para cantinas, que são gostosos, muito gostosos. Olha aí. E existem também as plataformas, por exemplo, existem as cantinas que são automatizadas, né? Que existem os totens e que a criança, inclusive os totens pequenos, né? Onde a criança vai lá, ela pode pegar o seu alimento e que a mãe autoriza que a criança pegue os alimentos que ela escolhe. Tá? E isso facilita muito. No final da semana, essa mãe vai receber um relatório do que o filho pegou, né? Se aqueles alimentos são adequados. Tudo isso é importante. Então, a nutrição, ela entra até na parte dos totens, né? Do que a criança... Do cardápio que está ali disponível para essas crianças. Total. Ela aí tem tudo. Porque o mesmo treinamento que o manipulador de alimentos da cozinha da escola tem, o cantineiro também tem que ter. Ele está manipulando o alimento, ele vai pegar o alimento. É o que eu acredito. Né? Porque ele tem que estar uniformizado, ele tem que estar limpo. Sim, né? sim. Porque assim, é um fator que também faz parte do comercial. Exato. Por isso que acaba que quando as pessoas falam, poxa, então o que vocês fazem é uma agência, não tem nada a ver. Exato. É uma visão, poxa, eu quero aumentar faturamento, eu quero aumentar resultado, eu preciso também olhar para todas as composições dentro daquela escola, e a cantina é uma delas. Exato. Então, se eu não sei como comunicar, como estruturar, e aí quando eu te perguntei ali do teu posicionamento nesse universo, é porque é o mundo que eu venho. E eu também venho aprendendo. Venho no seguinte ponto, beleza, poxa, eu nasci naquela era ali, eu sou de 95, então não era um ponto de tanta digitalização e tudo mais, porém, hoje é muito. Então a gente tem se desenvolvido, e quando eu olho para um perfil de profissional como você é importante se posicionar, porque não é nem o grito dos maus ali, né? Mas é o silêncio dos bons, que a gente precisa colocar. Poxa, tá, se você tem uma dor e você não está conseguindo se posicionar, vamos estruturar um caminho. Por quê? Porque o teu trabalho ele é muito valioso dentro de escola. Exatamente. E ele muda, às vezes, uma história que a gente não tem nem noção. Eu não sei como que você olha para esse cenário. E até se você mede o resultado que você gera lá na frente. Sim. Porque a transformação que uma boa alimentação traz no desenvolvimento de uma criança, de um adulto, de um adolescente, é absurdo. E esse panorama vem mudando muito. Então, os pais hoje, eles estão muito mais conscientes. E quando eles procuram a escola, eles pegam o cardápio dessa escola e levam para os pediatras. É isso aí. Sabe? Eu já vi. Eu dei uma aula na Sociedade de Pediatria de São Paulo faz mais ou menos um mês. E 99% do público eram pediatras, né? E o que eu mais falei, primeiro falei um pouco do panorama geral, que é muito ruim da nutrição infantil, né? A gente tem hoje 80% das crianças entre 5 e 9 anos consomem alimentos ultraprocessados, que a gente não pode nem chamar de alimento, né? É uma coisa fabricada para estimular o paladar da criança a comer, a pedir, né? 90% das crianças, quando vão com os pais ao supermercado, elas pedem algum tipo de ultraprocessado. Total. Então, são questões, e essas prateleiras ficam geralmente na frente do caixa. Na frente do olhar das crianças, né? Mais para baixo, onde essa criança tenha acesso a esse tipo de alimento. Então, assim, tudo é produzido de uma forma que faça com que a criança peça esse alimento, com que ela tenha vontade desse alimento, né? E a gente tem as opções saudáveis, resta a gente ir se informando, ler o rótulo, né? Você estava falando que você gosta muito de pão, né? Qual é o melhor pão? Então eu preciso ler o rótulo. É isso aí. Né? É isso aí. Eu preciso ler o rótulo. O pão francês é melhor do que o pão de pacote? É melhor. É trazer para consciência, né? Eu acredito exatamente. Nesse ponto aí. E os pais hoje, quando buscam a escola, eles perguntam sobre o cardápio, eles querem saber como vai ser a alimentação. E esse é um fator importantíssimo na hora de fechar uma matrícula. Total. Principalmente se essa escola tem berçário. Porque o pai está preocupado com essa alimentação. Como vai ser? Né? Então, se eu não posso oferecer açúcar para o meu filho até os 2, 3 anos de idade, será que essa escola vai respeitar isso? Eu fui numa escola, eu tô lembrando aqui agora. Eu fui numa escola e aí ela falava sobre essa questão fit, né? Alimentação saudável e tal, e tal, e tal. E tava próximo da Páscoa. O que aconteceu?
os pais começaram a presentear algumas professoras e dando aqueles ovos de Páscoa, né? Poxa, daquelas marcas maravilhosas e tal. Uhum. Só que chega lá no final, ele exige da escola que te entregue algo saudável. Ou seja, descompensa tudo. Exatamente. Porque aí Porque ele acha que na escola ele já está comendo saudável, então no final de semana ele pode comer. E, na verdade, não é essa a visão. Existem milhões de oportunidades, mesmo quando a gente vai comer fora com as crianças, de comer num lugar que tem uma alimentação saudável. Eu fiz um experimento. Eu não posso esquecer que eles são crianças. Sim, né? E sim. que em determinadas oportunidades tem as festinhas de aniversário, né? Mas... E que é importante, tudo né? Bem. A criança tem que se socializar, ela pode comer o bolo de aniversário? Deve, né? Ela tá numa festinha, ela tem que curtir. Então, não é ficar quadrado também. Momentos, a gente não pode, né? E voltando um pouquinho nessa aula que eu dei para os pediatras, a primeira coisa que eu falei, peçam o cardápio para os seus pacientes, né? Para os pais, né? Das crianças. Peçam o cardápio das escolas. Observem o que as crianças estão comendo, se está adequado, se não está. Olha, mãe, esse cardápio é péssimo para o teu filho, né? Ou então esse cardápio está super adequado, vamos manter, né? A escola está cuidando bem do seu filho. Esse olhar que você trouxe da conexão do pediatra é algo muito importante, até para gerar mais valor para a escola. Então, o que você traz é ter uma conexão também com esse público. Sim. Porque aí eu posso ter a junção da visão da nutricionista e o pediatra, o quanto que vai vendo a evolução dessa criança, né? E isso é um trabalho complementar. Eu fiz um teste esses dias, porque no complexo que eu moro abriu um restaurante novo que é da Boali. E aí eu falei, poxa, eu quero conhecer, que é do Rodrigo, virou uma franquia aí a nível nacional e tal. E, cara, como foi gostoso o experimento que eu fiz, porque eu nunca tinha comido na Boali, nunca tinha pedido nada, e eu falei, deixa eu começar e pedir um suco. Foi num sábado, acho, tava um sábado bem chuvoso que é de Alphaville, sábado passado eu fui pedir. Cara, como foi gostoso aquele momento, vinha banana, vinha um monte de coisa, sabe, e eles trabalham muito nessa linha de trazer algo mais saudável, seja pro café da manhã, seja pro almoço, seja pro jantar, o café da tarde. E aí, quando eu fui trazer para os meus filhos, eles já... olha essa cor, que estranho. Aí eu falei, vida, vamos trazendo mais essa introdução para eles. E aí a gente já começou a levá-los, vamos almoçar? Isso. Aí começou uma salada, poxa, aos poucos vai mudando. Porque eu acredito que nós estamos numa era que os jovens, eles já estão trazendo muito mais forte para a consciência essa visão do alimento. Sim. Eu acho que esta nova geração, ela vai ser muito melhor, por exemplo, do que a minha, no quesito atividade física e no quesito alimentação. Sim. Eu acredito nisso. Sim. Eu não sei como você está vendo o panorama nacional, mas eu já começo a observar muitos que não querem mesmo tomar um refrigerante. E é natural da criança. Uhum. Muitos que já estão sendo estimulados e gostam da atividade física. E aí, quando chega ali nos seus 12, 13 anos, 14, já estão praticando. Uhum. Então, como está sendo essa tua visão? Então, hoje em dia, a gente tem um panorama que é preocupante. A gente tem em torno de 15% das crianças com sobrepeso e obesidade. Uhum. Né? E, pela primeira vez, a desnutrição está abaixo da obesidade infantil. Tá. Então, é um panorama que preocupa. Né? A gente tem não só um aumento de seletividade alimentar por diversas questões, mas também um aumento da obesidade infantil. Então, por isso esse trabalho em conjunto, sabe? É importante que a escola assuma esse papel que ela tem de formação de hábitos alimentares, né? Porque principalmente a criança que está na pré-escola e que inicia ali no berçário ou mesmo aos 2 anos, ela vai formar hábitos dentro da escola, né? Ela muitas vezes entra às 7 da manhã e sai às 7 da noite. Caraca. Mas eu fico olhando para esse cenário. Cara, terceirizar essas situações no quesito governo não dá. Exato. Infelizmente. Exato. Porque aí a gente vai entrar numa linha de falar assim, poxa, é um papel, porque muitas das vezes eu acredito que essas crianças, eu vou trazer uma percepção que eu tenho, acredito eu, pelo fato de esses dados, eles estão pautados em qual cenário infantil? Das crianças ali já dos seus 0 a 5 anos?
3? Já em todas as faixas etárias, né? Porque assim, acaba que boa parte dessas crianças, elas estão dentro de ambientes que são mantidos por governos e municípios. Sim. E aí, quando vai nesse cenário, aí a gente vai até numa linha, e fique muito à vontade, porque eu gosto de compartilhar isso, que vai numa linha questão política. Sim. Como que eu consigo estruturar essa linha, essa visão saudável num ambiente que nem sempre é favorável para esse trabalho? Exatamente. Eu fico pensando, e aí tá. Aí é o momento que eu questiono você, Juliana, de falar, Juliana, a gente precisa arrumar um espacinho nessa tua agenda doida, com tanta coisa, para você trazer mais material pro digital. Por quê? Sim. Porque aí a família que não tem condição, e a gente sabe que não é simples manter uma escola particular, seja de educação infantil ou fundamental, médio, por aí vai, não é simples. Então, mesmo que ela esteja num cenário de uma educação municipal, mas ela tem acesso ao teu material, poxa, eu já começo a melhorar isso em casa. Sim. É que hoje a indústria não contribui para isso, né? Também. Isso é uma preocupação, porque a gente tem, apesar de algumas indústrias já hoje diminuíram o nível de açúcar dos alimentos, né? A quantidade, de irem buscando uma melhora, porque o público começou a ficar mais exigente e mais consciente, né, dessa importância. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes um refrigerante é muito mais barato do que uma dúzia de laranja, né? Então, preparar ou oferecer uma laranja de sobremesa é muito mais caro do que um docinho. Um salgadinho, é isso, né? É verdade. Então faz com que essas escolhas sejam erradas, até por falta de conhecimento, Também. né? Então conscientizar essas famílias a ler o rótulo dos alimentos, a ir no mercado, né? Ver, a gente, quando começa a ler os ingredientes do rótulo, na verdade os primeiros ingredientes são os que mais tem dentro daquele produto. Nossa, minha cabeça agora se explodiu aqui algumas questões, porque eu comecei a pensar, por exemplo, quais marcas que tenham essa visão de alimentos saudáveis poderiam ser parceiros da NutriKids, para que você pudesse produzir mais conteúdo, para que você pudesse estar ter um podcast, para você... Por quê? Porque aí você vai sendo um canal da conexão dessas marcas, desses supermercados que tenham voltado para essa linha saudável, dentro das escolas nas famílias. Exatamente. Aí, cara, aí a gente começa a mudar o cenário. Exatamente. Eu tenho já conversado com uma empresa justamente que trabalha com os totens. Precisa. Que faz, porque é muito importante isso. Muito, né? muito. Conscientizar. Quando a criança faz uma escolha numa cantina, ela tem que saber se aquilo é bom, se aquilo não é. Ela tem que saber se é o que é importante para ela, né? Por que essa cantina tem que oferecer um determinado alimento que a gente já sabe que hoje não é indicado para criança? Mas é aquilo que a gente vê, né? É muito do que você assiste, do que você escuta, Exato. do ambiente que você tá. Que você tá, porque às vezes a criança nasce naquele ambiente É um que desafio. é totalmente favorável. E hoje a gente sabe que se os pais têm obesidade, a criança tem 80% de chance, sendo os dois pais, de desenvolver obesidade também, de ser uma criança obesa. Tá, pega esse ponto. Pega esse ponto porque eu conheço alguns casos. Como sair desse cenário? Conscientizando a família e trabalhando em conjunto com família e criança. Tá. Quais são os exercícios que essa família pode fazer para que ela comece a mudar esse ambiente e transformar também a vida do filho? Eu acho que, em primeiro lugar, é procurar um profissional adequado. Né? Então, procurar um nutricionista que trabalhe com essa criança, trabalhe com essa família. Já existem nutricionistas hoje que vão até a casa, ajudam, né, na lista de compras, olham o que é importante, como a gente pode mudar, por exemplo, essa receita e tornar ela mais saudável. Então, às vezes, se eu trocar um ingrediente, eu já melhoro aquela alimentação daquela família. Então, fazendo um cardápio, ajudando nesse momento e trabalhando a conscientização dessa família, você vai aos pouquinhos mudando, transformando toda essa alimentação e trabalhando a saúde desse pai, dessa mãe, dessa criança. Olha, eu já vi, e até é um desafio,
Mas eu já vi pessoas próximas virem a falecer por causa disso. Exatamente. Foi o pai. Exato. Depois que foi o pai, passou pouco tempo, foi a filha. Uhum. Novos, tá? Eu não tô Mas- falando de pais com mais de 50 anos, não. Eu tô falando pais novos, porque... e até tem um ponto. Eu encontrei um senhor esses tempos, ele tinha quase 60, 61. Foi 61, o seu João, no evento. Mas eu até brinquei com ele. Eu falei, ô, seu João, mas o senhor tá bem? Ele falou, Everton. E começou a falar um pouco dos hábitos dele. Atividade física, alimentação. Exato. Cara, o cara tá com 61, mas ele tá num perfil de 40. Tá bem, se alimenta bem, se cuida, a cabeça tá muito boa. Exatamente. Só que às vezes você pega um de 30, de 40, num cenário que eu comentei que veio a falecer, o pai eu acho que tinha uns 50, um pouco menos perto disso, a filha tava nos seus 30. Cara, é surreal. Exato. É E se a gente for surreal. pensar, a maioria dessas doenças, principalmente crônicas, são causadas por uma péssima alimentação. Então, hoje a gente já tem crianças que precisam de um cuidado maior, né? Crianças diabéticas, mas essas crianças com sobrepeso e obesidade, já com colesterol alto, né? Olha. Se desenvolver, exato, né? Com triglicérides alto, crianças hipertensas, um cenário que há muitos anos atrás a gente não via com tanta frequência, eram raros os casos. Total. Pô, E hoje é um dado frequente. Então, aquela criança que a gente pega com colesterol super alto, mas o que a gente... E aí você vai investigar, é a alimentação da família, é a alimentação que a família traz, né, é a rotina que essa criança está tendo. Então, o que a gente pode mudar? Né? E aí precisa trabalhar a família, não adianta a Total. gente continuar na escola oferecer um alimento e em casa essa Casa. família oferecer outro. se a gente fosse olhar, e aí talvez seja até um desafio para você, mas eu acredito que vai dar certo. Se a gente fosse olhar para um cenário básico, de segunda a domingo, qual poderia ser essa construção diária de uma alimentação para que, por exemplo, eu vou pegar minha família, tá? Uhum. Meu filho, minha filha e minha esposa. Então, Estela, Henrico, Thalita. E eu. Pô, as crianças gostam de doce. Gosto. Eu posso ter um dia na semana para poder fazer só isso ao invés dos demais? Pode, mas que tipo de doce a gente vai oferecer? Por exemplo, eles gostam de bala e Aham. gostam daqueles pirulitozinhos de coraçãozinho. Manda real. Não, são as Quero te mas ouvir. é geral, né? São as crianças. Eles gostam disso. Como que eu posso fazer? Por exemplo, então eu lembro que teve um período que eu falava pra eles, é só dia de sábado que Aham. vocês vão poder comer um doce. Ou era só domingo. E tava dando certo. Então, de segunda a sábado, de segunda a sexta, tudo normal, alimentação normal. Alimentação que eu falo, um arroz, um feijão, uma salada, carne moída, um filé, algo simples. Aham. Beleza? E no final de semana, um dia eles tinham para poder comer isso. Aham. Dentro desta linha, é o mais adequado? O que deveria ser feito? Qual caminho Então, eu posso ir? acho que a gente limitar isso para as festinhas de aniversário, para um Tá. dia no final de semana, eu acho que ok, a gente não pode esquecer que são crianças, Sim. mas existem escolhas. Por exemplo, ao invés de pegar um pacote de bala dessas açucaradas, que a gente sabe, que eu não posso falar o nome, mas que elas estão ali na padaria, Sim. né, na altura do olhar das crianças, no formato de frutas, que não tem nada ali, no formato de dentadura, de, né, minhoquinha. Sim. Então, ao invés de fazer essa opção, por que eu não posso tomar um sorvete de frutas? Né? E de uma sorveteria que vai preparar esse alimento com leite, onde eu sei que vai ser menos ruim, né, Olha, para essa criança. Isso que você acabou de dizer, trocar. Exato, são trocas inteligentes, Sim. né? Então a criança vai estar satisfeita porque ela está indo numa sorveteria, não é aquele sorvete de pote ultraprocessado que tá escrito morango, mas que de morango não tem nada, Tá. né? Ele é rosa porque ele tem ali um corante alimentício, Entendi. né? E aí vai o aromatizante de morango, vai não sei o quê. Não, vamos para as opções mais saudáveis, né? Então vamos numa sorveteria onde eles façam o sorvete, vamos escolher um sorvete de fruta, tá? Não significa que a criança não possa escolher um sorvete de chocolate, né? Nesse dia. Entendi.
dentro desse... O que a gente tem que fazer é limitar o consumo, sabe? Eu não compreendi. Eu fazer uma troca, por exemplo. Exatamente, Poxa, fazer trocas mais saudáveis e limitar. Não é todo dia, né? Todo dia, então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a fruta de sobremesa. Isso é importante, né? Porque isso que você acabou de dizer, nossa, é tão latente nas famílias, nas escolas. Poxa, tá, mas por onde eu começo? Por onde que eu vou? Qual que é o meu primeiro passo? Eu sei que eu preciso mudar, mas o que eu devo fazer? Se eu tenho essa condição, como que eu posso trabalhar dentro dessa condição? Exato. Então eu acredito que assim, tenha muita oportunidade. Tem. E tem uma necessidade, porque como eu coloquei e repito, trouxe para a consciência. Eu acredito que as famílias, eu partindo muito, né? Eu e minha esposa, a gente está tendo cada vez mais, sabe, coisas que até então não tínhamos acesso e que hoje a gente para e pensa. Exato. Poxa, mas por que eu vou fazer isso e não vou fazer aquilo? O que vai trazer um impacto? Então vamos parar de fazer isso. Por exemplo, eu tô numa briga muito forte aqui dentro de parar com doce, porque eu sei que é algo que vai dando no corpo, ele vai te gerando inflamações. Faz muito mal. Vai te gerando inflamações. E as inflamações, elas não são poucas. Então, assim, poxa, se eu tô numa vibe de treinar, tô numa ação mais atlética, se eu tô mudando o meu relacionamento, cara, eu tenho que parar com o açúcar. Não é nem diminuir, é zerar. Mas você pode ir aos pouquinhos diminuindo até que você não sinta mais essa necessidade, né? Então, existe a questão do paladar, como eu falei, né? A gente acostuma com o paladar, né? E depois de um tempo, você vai ver que você vai diminuindo, que se você comer alguma coisa muito doce ou tomar alguma coisa muito doce, você vai sentir, falar, nossa, que doce, porque o seu paladar já está acostumando a quase não receber a quantidade de açúcar que você comia antes. É como é um refrigerante. Exatamente. Como é um refrigerante. Então, assim, o que você falou é real. Olha, Juliana, eu vejo que tem vários caminhos aqui. Para mim, a gente precisa gravar de novo, porque a gente tem muito assunto. Mas muito assunto, porque se a gente for falar numa linha só de família, a gente vai caminhar por um olhar. Exato. Se a gente for falar só de escola, a gente vai caminhar por outro olhar. Exato. Por exemplo, uma escola, como que ela pode ajustar melhor o cardápio dela? Como que a escola pode começar a ter uma percepção de não só estruturar cardápio, mas também melhorar a disposição da informação numa cantina. Sim. Como ela poder também se conectar com melhores ambientes que ela compra aquele alimento. E até uma oportunidade, que eu não sei se existe hoje já ou não, mas é um caminho em que existe já supermercado 100% saudável? Não no 100%. Brasil. Não no Brasil não tem. Não. Então é um caminho que eu penso. Segundo, bancos que pudessem ajudar as escolas nesse quesito de investimento. Exatamente. Na melhoria da tua cozinha, na melhoria dos teus profissionais e dos alimentos. Sim. Será que poderia ter um banco para isso? Porque tem bancos hoje que ajudam a escola na questão do financiamento do aluno. Exatamente. Por que não ter um banco que possa ajudar no quesito alimentar? Existe isso hoje? Não existe. Não existe. Não Mais existe. outra porta. Vocês como profissionais, qual podcast hoje só fala sobre nutrição dentro de escola? Nenhum. É mais um caminho. Exatamente. Você começa a pensar que dentro desse cenário que nós estamos tem muita oportunidade. Porque, como eu falei, eu tô num ambiente hoje que 4 da manhã eu tô ouvindo uma galera, uma frota passando de bicicleta perto da minha casa. Exatamente. 4 da manhã. Aí você pega, você fala, pô, você vai almoçar, o que antes eu comeria um lanche, agora eu me pego almoçando mesmo. Poxa. Aí você pega do restaurante que você come, você vai para um outro, você vê que aquele outro restaurante que é super saudável tá também com fila cheia como o outro, que a comida tradicional também tá. Então você começa, a maneira como o teu corpo reage. Você percebe que o teu corpo não reage tão bem quando come uma coisa, quando come a outra. Exatamente. Você quer melhorar a sua disposição física, você percebe, poxa, eu posso ir mais, mas por que eu tô limitado? Poxa, se eu parar para pensar como eu durmo, como eu me alimento, é outro ponto. Então, assim, tem um personal que ele falou para mim assim, ele falou, Everton, pô, legal, você tá crescendo, você tá trabalhando, tá avançando, conquistando, mas, cara, se agora a tua saúde morrer, que foi até o que a gente comentou com o Fernando agora, se a tua saúde for embora,
Cara, pra onde vai tudo isso? Você tá lembrando de cuidar de você, né? E a alimentação é a base para tudo, né? Se eu tenho uma alimentação saudável, eu tenho mais disposição. Total. E não é só isso, sabe? É a prática de atividade física, né? Então, não dá pra me treinar 3 vezes por semana. Começa com 2. Isso, Começa começa. 15 minutos. Né? Começa. Eu durmo bem. Dormir é fundamental. E dormir hoje, a pessoa que não dorme, ela tem uma predisposição maior para obesidade. Né? Então, a criança precisa dormir bem. Né? Primeiro que ela vai consolidar tudo que ela aprendeu durante o dia, né? E a neurociência mostra isso pra gente. Verdade. Né? Então, a criança precisa dormir, ela precisa brincar. Né? Não adianta só a gente dar milhões de atividades por dia. A criança precisa brincar, ela precisa brincar livre, ela precisa brincar ao ar livre, né? Ela precisa correr. Total. A atividade física não é exercício físico, atividade física é brincar, correr, pular. Total. Né? Como eles essa gostam. Criança livre. Livre. E isso livre. é muito importante para a criança, né? Total. Por isso, eu até vou deixar o convite para as pessoas, né? Vontade, Dia por favor. 29, no Shopping Bourbon. Bourbon, Das 15 às 19 horas. O Bourbon é da Barra Funda ali? É da Pompeia. Pompeia, tá. Nós estamos lançando um jogo da memória. Legal. Que chama-se Missão Corpo Saudável. Tá bom. E ele trabalha a alimentação das crianças, sono, a importância de dormir, né? E conscientizar as crianças dessa importância e do brincar, né? Da atividade física também. Legal. Gostei. Dia 29/11. Dia 29 de novembro, das 15 horas, das 3 às 7 da noite, no Shopping Bourbon. 15 às 19. Isso. Ótimo. Eu vou combinar com a minha esposa, eu quero ir. Eu quero, isso. Vivenciar essas experiências, é muito maravilhoso. Para você também. Pode mandar, porque eu quero, porque assim, é maravilhoso vivenciar essas experiências. Sim. Porque para eles, como faz diferença. E aprender de forma lúdica e divertida é muito melhor, né? Não tem aquele peso, a criança assimila através da brincadeira. Sim, sim. E é exatamente isso que a gente quer dentro da nutrição, né? Legal. A nutrição não precisa ser uma coisa pesada, não precisa ser uma coisa ruim, não precisa ser uma coisa que... Pelo contrário, a gente tem que trazer uma memória alimentar, né? Fazer com que as crianças tenham memórias agradáveis relacionadas à alimentação. Né? Eu adoro quando eu pergunto para as crianças, já tomaram esse chazinho? Ai, minha avó. Eles trazem muito isso, sabe? Minha avó faz para mim, sim. Minha mãe fez, meu pai que cozinha na minha casa, sim, né? Sim. Isso é muito interessante. Sim, sim. Olha, vivenciar essas experiências, e para mim, sendo muito sincero, vai ser um primeiro momento. Porque é uma vivência nova, completamente diferente, tanto na minha vida quanto da minha esposa e das crianças também. Por quê? Quando eu vivencio novas experiências, é natural que eu vou acessar novos lugares, novas pessoas, novas visões. Ampliar, vai gerar neles, gera neles um marco, poxa, uma lembrança. Então, eu tô indo muito nessa linha que é o que eu acredito. Exato. Que não é aquilo que você tem, mas as experiências que você vive que expande essa visão, traz uma amplitude que você fala, poxa, eu posso isso, eu posso aquilo, conquistar. Exato. Você não se limita num caminho só. E o exemplo dos pais é importantíssimo. Dia 29 cai que dia? Sábado. Sábado. É um sábado. Tá, daqui 2 finais de semana. Isso. Legal. É o último sábado do mês. Ótimo. Não, pessoal, 29 participem. de novembro. Quem estiver em São Paulo aí vai assistir o podcast, vai acompanhar. Estejam presentes, porque eu acredito que esta percepção de vocês, essa construção de vocês vai trazer muito bom fruto. Com certeza, com certeza. E eu, obviamente, vou te instigar a ir para esse universo digital, porque eu vi algumas coisas na internet tua. Sim. Minha galera do escritório colocou muitas coisas. Eu falei, poxa, vamos conversar com ela, vamos trazer para o podcast, vamos entender mais o que ela faz. Porque eu entendo que quando você fala de resultado, e tem uma frase, né, que virou algo muito meu, assim, que é resultado se constrói todo dia. Sim. E quando eu olho para resultado, eu preciso entender o que faz parte do resultado, que não é só bunda na cadeira, telefone na mão e venda, exatamente. Matrícula, mas também tem, poxa, como que eu acordei? Antes, como que eu dormi? Antes, o que eu comi? Exato. Antes, qual exercício eu fiz? O que eu li, o que eu escuto, o que eu assisti, porque eu vejo que isso influencia e muito no meu resultado. Com certeza. Então, o que eu assisto dentro de casa, por exemplo, na minha casa a gente já não tem TV aberta há alguns anos. Cara, é podcast. E às vezes quando vem parente, não tem novela. Não tem novela.
Pô, não tem isso. Então, pô, já começa ali no cacisto. Exato. O que eu escuto, uma música, tal, qual exercício que eu faço, como que eu me alimentei, como que eu tô preparado para aquilo. Poxa, eu vou viver um dia puxado, com muitas atividades, tá? Mas eu me alimentei bem, comi bem, o que tem no meu carro, o que eu posso... Tudo isso. Eu cuidei do meu corpo, né? O nosso corpo é a nossa casa. Total. Então, assim, entender essa percepção, entender esse resultado que eu quero ter, ele é influência de tudo aquilo que faz o pré acontecer. Exatamente. Mas que pena que nem todo mundo está acessando isso. Mas aí vem um trabalho para nós. O que eu posso fazer para minha mensagem chegar lá? Exatamente. Então, eu vou te instigar ao máximo daqui para frente para poder trazer isso para você, porque você tem algo muito valoroso que as pessoas precisam ter acesso às escolas. E muitas não têm ideia, Não né, tem do ideia. que é o trabalho do nutricionista. Não tem ideia. Acredita novamente que é somente fazer cardápio. E não é. Então, mas por que não é? O que faz? A gente precisa dizer e falar. Exatamente. Então, que seja uma porta aí de início para a gente poder estar mais próximo, estar junto. E que bom que você veio num momento que com certeza muita gente queria entender mais, queria ouvir mais. Eu que agradeço. E já começa a construir uma visão diferente para dentro das suas escolas. Sim, para dentro das suas escolas. E é um diferencial para a escola hoje. A escola que tem, né, diante desse panorama da nutrição, a escola que tem hoje um nutricionista e que se preocupa com a educação alimentar das crianças e com o trabalho de nutrição dentro da escola, ela com certeza vai dar um passo à frente. É um diferencial perante outras escolas que não valorizam esse trabalho. É isso aí. O ponto é as escolas aprenderem a gerar valor. Exatamente. Com tudo que elas entregam. Bom, Juliana, eu queria que você deixasse uma mensagem para donos de escola, mantenedores de escola que vão nos assistir, toda a comunidade educacional. Fique à vontade para você poder deixar essa mensagem. Eu acho que a alimentação é a base para a gente ter uma vida saudável e desfrutar de um futuro saudável. Sim. Né? Então, cuidar da alimentação das crianças hoje é fundamental para que essa criança possa levar esses hábitos saudáveis para o futuro e se torne um adulto saudável. Legal. Né? E isso está ligado a tudo, ao desempenho dele cognitivo, né? A toda a qualidade de vida que a gente espera que esse adulto tenha. Legal. Né? Então, e a base de tudo é a alimentação. Concordo. Né? E as escolas precisam se conscientizar disso, né? Que elas formam hábitos alimentares. Não é só o projeto pedagógico, Sim. É a alimentação também. Legal. Agradeço. Eu que agradeço. Agradeço muito o seu tempo. E eu sempre encerro pedindo também uma palavra que o nosso convidado, nossa convidada vivenciou nesses momentos, nesse tempo que nós estivemos juntos aqui. Para você, o que define para você esse momento em uma palavra? Esse momento em uma palavra, esse podcast. É difícil, né? Você definir em uma palavra. Sim. Mas eu acho que saúde. Legal. Gostei. Né? Gostei. Saúde. Porque alimentação é saúde. Né? Então, e a gente, se não tem saúde, não consegue fazer nada. Concordo. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Juliana, novamente, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer. Por você ter vindo aqui, ter contribuído com todo mundo, comigo, com a minha jornada, e é só o começo. Não dá para parar por aqui, porque a gente foi falando de vários assuntos. Quem assistiu, vai falar, nossa, eles falaram disso. Sim, falamos de vários assuntos, porque precisa ter uma chuva de ações e de ideias na tua cabeça, você saber de tudo, para depois a gente explorar cada uma. Então, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço mais uma vez. A todas as pessoas. Foi muito bom. A todas as pessoas que vão assistir, que estão assistindo, estão ouvindo, indo para o trabalho, chegando em casa, estudando, anotando, e com certeza cuidem da tua saúde, cuidem aí do teu bem-estar, da tua família, porque se você está insatisfeito de uma forma positiva daquilo que você está vivendo hoje, com certeza a alimentação, a tua saúde é reflexo também do que você vai conquistar lá na frente, tá bom, pessoal? Obrigado pelo tempo, pela atenção de vocês, ótimo dia, vamos junto, vamos continuar avançando. Valeu!